Bom, pessoal, iniciamos mais uma videoaula da nossa disciplina de Introdução à Lógica Matemática. Nessa videoaula nós falaremos sobre validade de argumentos via tabela verdade. Essa videoaula está baseada na bibliografia básica, que é o livro do professor Edgar de Alencar Filho, e ela é referente ao conteúdo que está no capítulo 10. Bom, então, pessoal, iniciando aqui os nossos conceitos, vamos tomar um argumento. Então, considere o argumento aqui com N premissas e uma conclusão Q. Nós dizemos que esse argumento é um argumento válido quando nós tivermos a tese, que é a proposição Q verdadeira, sempre que todas as premissas P1, P2 até Pn forem também verdadeiras. Tá? Então o argumento é válido quando a tese é verdadeira, sempre que todas as premissas são verdadeiras. Bom, nós sabemos também, lá quando nós falamos de argumento, que esse argumento P1 até Pn, concluindo que ele possui uma condicional associada, que é essa condicional aqui. Se P1 e P2 e Pn, então Q. E o argumento é válido quando essa condicional é tautológica, ou seja, quando essa condicional é sempre verdadeira. De posse dessas informações que nós acabamos de relembrar, nós temos dois modos de verificar a validade de um argumento. O primeiro modo é via construção da tabela verdade dessa proposição condicional associada ao argumento. E o segundo modo é utilizando a técnica do método dedutivo com as regras de inferência e as equivalências notáveis. Correto? Nesta videoaula, nós falaremos um pouquinho, exemplificaremos o primeiro método, que é via tabela verdade. E na próxima videoaula subsequente, nós apresentaremos exemplos deduzindo ou verificando a validade de argumentos via técnica do método dedutivo. Bom, pessoal, então vamos lá. Exemplo 1. Vamos verificar a validade desse argumento aqui. Nós temos aqui três premissas, P ou Q, não Q, e se P então R. E uma única conclusão, que é a proposição R. Então vamos lá. Se nós utilizaremos a técnica de demonstração via tabela verdade, o primeiro passo é construir a proposição condicional associada. Então, como nós construímos a condicional associada? Nós ligamos as premissas com a conjunção, com o conectivo e. Então vai ser a primeira premissa e a segunda premissa e a terceira premissa, né? Se essa conjunção, então R. Correto? Bom, então agora construindo a tabela verdade dessa proposição condicional. Eu já construí parte da tabela aqui. Eu identifiquei as proposições simples, P, Q e R. Então a nossa tabela verdade terá 8 linhas aqui. Colocamos aqui todas as opções, como nós já sabemos. Depois identificamos as subproposições. Então temos aqui essa disjunção, P ou Q, temos o não Q, temos essa condicional, se P então R. E depois temos aqui a conjunção dessas três proposições, que são as nossas três premissas, a conjunção, o E, né? Então nós verificamos que o E é válido quando todas as proposições são verdadeiras. Então, o único caso que essa conjunção é verdadeira é quando as três premissas são verdadeiras. Nos demais casos, a conjunção será falsa, porque sempre tem pelo menos uma premissa falsa. Correto? Bom, feito isso, nós temos que fazer então a condicional. Se isso, que é a nossa
sétima coluna, então R, que é a nossa terceira coluna. Então vamos lá, fazendo essa análise, pessoal. Temos aqui então, vamos considerar essas duas colunas em verde. Então, ó, a condicional, tá? Se sétima coluna, então terceira coluna. Se a condicional começa com falso, então o valor lógico dela é verdadeiro. Ou melhor, se a condição suficiente é falsa, a condicional é verdadeira, tá? Lembrando lá da tabela verdade da condicional. Então nessas duas primeiras linhas eu tenho aqui direto verdadeiro. Na terceira linha eu tenho a condição suficiente é verdadeira. Então eu tenho que olhar o outro lado, também tem que ser verdadeiro. Também é verdadeiro R. Então, condicional verdadeiro. E nos demais, a condição suficiente é falsa, então a condicional é verdadeira, tá? Independente do valor lógico da R. Então, o que nós concluímos aqui? A condicional, essa condicional aqui, ela é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições simples componentes. Ou seja, ela é tautológica. Se ela é tautológica, o nosso argumento é, então, válido. Correto? É assim que nós mostramos a validade de um argumento, via tabela verdade. Bom, prosseguindo, pessoal, vamos analisar um novo exemplo. Vamos verificar a validade desse argumento. Olha, ele diz o seguinte: se x igual a 0 e y igual a z, então y é maior que 1. Y é menor ou igual que 1. E como conclusão, ele apresenta que y é diferente de z. Bom, então, para demonstrarmos a validade desse argumento, nós podemos iniciar reescrevendo esse argumento aqui com letras proposicionais, que é o que nós estamos um pouco mais acostumados. Então chamamos aqui x igual a 0, vai ser a nossa proposição P. Y igual a z vai ser a nossa proposição Q. Y maior que 1 vai ser a nossa proposição R. Definidas essas três proposições, vamos reescrever esse argumento. Então, olha, nós temos se x igual a 0 e y igual a z, então y maior que 1. Ou seja, nós temos se P e Q, então R. Então está aqui, se P e Q, então R. Nossa primeira premissa. Segunda premissa, y não é maior ou igual que 1. Ou melhor, y é menor ou igual que 1. Que é o mesmo que dizer que y não é maior que 1. Ou seja, y ser menor ou igual a 1 é a negação de y ser maior que 1. Só que y maior que 1 é a R. Então, a minha outra premissa é não R. E a conclusão é que y é diferente de z. Ou seja, a negação da proposição Q. Então, a minha conclusão é não Q. Então, reescrevi o argumento. Agora, escreva condicional associado a esse argumento. As premissas serão interligadas pela conjunção, conectivo e eu vou fazer um C, então, uma condicional entre a conjunção das premissas e a tese. Bom, agora, pessoal, que nós já construímos a condicional associada, basta construir a tabela verdade. Eu repeti aqui a condicional associada. Temos novamente três proposições simples, P, Q e R, colocamos aqui todas as opções. As subproposições compostas, né? Temos aqui P e Q, que nós vamos utilizar, coloquei aqui. Depois do P e Q eu vou querer fazer a condicional de P e Q com R, está aqui. Vou precisar também do não R, está aqui. Depois vou precisar da conjunção entre essa condicional e o não R, está aqui. E vou precisar também do valor lógico da minha tese, para poder fazer esse C então. Então vamos lá. Construindo essa tabela verdade, nós vemos aqui colocamos todas as opções, tá? Perfeito, sem problemas.
e fomos construindo aqui os valores lógicos de todas essas proposições. Vamos analisar aqui a última coluna, que é justamente a condicional. É a condicional dessa coluna aqui, que é a 7ª coluna, com a 8ª coluna. Tá? Então, se essa, então essa. Então vamos lá. Se começa com falso, condicional verdadeiro. Começa com falso, condicional verdadeiro. Depois, começa com verdadeiro, eu tenho que olhar se o outro lado é verdadeiro também. Verdadeiro, ok, verdadeiro também. Começa com falso, condicional verdadeiro. Agora aqui, começa com verdadeiro, então o outro lado teria que ser verdadeiro, mas é falso. Então a condicional é falsa. E nos outros dois casos, vai dar tudo certo, a condicional é verdadeira. Então nesse caso, pessoal, note que essa proposição condicional associada, ela não é tautológica. Tá? Existe um caso em que ela é falsa, que é o caso onde P é falsa, Q é verdadeira e R é falsa. Com essa atribuição de valores, eu torno a minha condicional associada falsa. Isso significa que a condicional não é tautológica. Se ela não é tautológica, o argumento não é válido. Certo? Bom, então, com esses dois exemplos, nós acreditamos que vocês já conseguem realizar todos os exercícios. Façamos uma última observação importante, que às vezes ela nos consegue dar uma ferramenta para evitar a construção da tabela em alguns casos. Ela diz o seguinte: para mostrarmos que um argumento não é válido, então veja bem, isso só funciona para mostrar não validade. Então, para mostrar que o argumento não é válido, basta encontrarmos uma atribuição de valores lógicos para as proposições simples que tornem as nossas premissas verdadeiras e a tese falsa simultaneamente. Tá? Então, vamos ver se nós entendemos o que está falando essa observação. Para isso, vamos olhar para o exemplo 3, verificar a validade desse argumento aqui. Nesse argumento, nós temos apenas duas premissas, uma condicional e uma negação, concluindo aqui o não P. Eu posso construir a condicional associada e fazer a tabela verdade. Porém, se eu desconfiar que esse argumento não é válido, isso pela minha experiência, tá? Olhando assim, pelo nosso conhecimento dos conectivos, se a gente desconfiar que esse argumento não é válido, eu não preciso construir a tabela inteira para acontecer como no exemplo 2 anterior. Vamos retornar aqui, que nós temos um único caso falso, né, e o resto é tudo verdadeiro. Então, nós não precisaríamos construir essa tabela inteira para verificar esse caso falso. Nós podemos trabalhar atribuindo valores lógicos para as proposições simples e verificando se existe essa forma de tornar as premissas todas verdadeiras e a tese falsa. É claro que quando isso começa a dar muito trabalho, a gente não começa a enxergar isso muito fácil, a gente parte logo para a construção da tabela. Tá? Mas nesse caso aqui, não está muito difícil. Primeiro, eu tenho que deixar a minha tese falsa. Então a minha tese aqui é o não P. Para que o não P seja falso, o P precisa ser verdadeiro. Então eu vou atribuir verdadeiro para P. Tá? Assim, o não P é falso, ou seja, a tese é falsa. Perfeito. Tá. Agora, nós temos que tornar as duas premissas verdadeiras. Vejamos se isso é possível. Começamos aqui, pessoal, pelo não R, então. Não R tem que ser verdadeiro. Então é claro que o R tem que ser falso. Então eu vou tomar R falso. Assim o não R é verdadeiro. Então eu obtive já tenho que a tese é falsa, obtive a validade de uma das premissas. Agora eu tenho que tornar essa outra premissa aqui, a primeira premissa, também verdadeira. Vamos ver se é possível. Eu já sei que o R é falso. Então, R é falso. Então eu tenho uma condicional
que a condição necessária, o lado direito, é falso. Bom, uma condicional cujo lado direito é falso só pode ser verdadeira se o lado esquerdo também for falso. Porque se o lado esquerdo for V e o direito F, a condicional vai dar F. Então, o lado esquerdo precisa ser falso. Mas eu já sei que a P é verdadeira, que nós já atribuímos no primeiro passo. Então, para que essa conjunção seja falsa, eu preciso ter Q falsa. Preciso ter Q falsa. Então, nesse caso, pessoal, eu vou tomar, então, Q falsa. Então, vamos lá. Atribuindo, eu já sei que P é verdadeira. Atribuindo falso para Q, eu terei que P e Q é falso. E, consequentemente, a condicional, começando com falso, vai ser verdadeira. Então, eu tornei essa premissa verdadeira. Tá? Então, nós temos, se P é verdadeira, a tese é falsa. Se Q é falso, essa premissa é verdadeira. Se R é falso, essa premissa é verdadeira. Então, com essa atribuição de valores lógicos, VFF, nós temos as duas premissas verdadeiras e a tese falsa. Ou seja, qual que é a nossa conclusão? É que esse argumento não é válido. Perfeito? Bom, então era isso que essa observação nos diz. Ao final aqui, pessoal, temos ainda 2 exercícios que eu deixarei para vocês praticarem aquilo que foi feito nessa videoaula. Correto? Na próxima videoaula faremos então demonstração de validade ou invalidade de argumentos via método dedutivo. Até a próxima!